Diego Simulani ontem divulgou um vídeo, esse é o vídeo que ele faz todos os dias. Um boletim, né? Ele mostrou que estava dando uma recuada, muito provavelmente política, para não cravar que é política, né? Que eu não vi da boca dele isso, mas muito me parece ser política, em relação aos cultos e missas. As igrejas que são... É um negócio que é duro de entender, né? Porque elas são essenciais para o governo federal, aí foram impedidos os cultos e missas pelo governo estadual, o governo municipal, Diego, ele seguiu o que determinou o governo Dória e também colocou como suspenso os cultos. Você não pode fazer culto e missa em nenhuma igreja. Lembrando que a igreja continua aberta, tá? Culto e a missa, isso, a reunião, né? Isso, a reunião, né? Onde terão ali várias pessoas. É esse o X da questão. Aí, isso foi no sábado, né? No famigerado decreto de sexta-feira, que entrou em vigor na segunda, que trazia algumas novidades em relação a academias, que elas voltariam a funcionar com uma série de determinações por parte dos donos de academia, que reuniram com o prefeito e tal, fazer um teste lá, uma maneira diferente, algo inédito, segundo o próprio Diego, que ninguém fez, eles fizeram esse estudo. Beleza. E o vídeo que eu tô falando para vocês de ontem, o nosso vídeo, deu-se ao vídeo que o prefeito fez ontem, falando que como ele fez com o pessoal da academia, os proprietários de academia, né, dando uma abrandada. Dando uma ajeitada para poder funcionar para poder reabrir, com a parceria deles. Porque o pessoal realmente, né, também fazem parte do comércio e também precisam, né, trabalhar, e o pessoal também das academias precisam também frequentar. Ele disse que repensou e tentaria fazer o mesmo com o pessoal da igreja. Isso, ele disse isso. Então saiu o decreto na sexta, não quer fechar. Aí ontem, segunda, ele soltou esse vídeo que ele falou que ia fazer... Quer dizer, da sexta pro domingo, sexta, sábado, domingo, na segunda já mudou o negócio. Isso. Vamos funcionar as igrejas também. Ok? Beleza. Nós que cá estamos, com todo o direito de cidadão que temos, né? Questionar, opinar, concordem ou não concordem, levantamos a situação de que algo estava estranho na história. Porque como é que você na sexta diz que aquilo não tem que acontecer, o que eu particularmente concordo que não tem que acontecer mesmo, em função de todo mundo sabe do que, aglomeração, circulação de pessoas, nova cepa. Todo mundo sabe, não precisa repetir sobre isso. E aí na segunda já muda o negócio, parece que vai ter mesmo, vamos fazer. Pô, eu fui aqui no vídeo aqui, falei, se era pra fazer, se era pra pensar nisso, podia pensar antes de soltar esse negócio. Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto que a gente deixou claro no vídeo ontem, tanto eu quanto a Priscila, que não somos contra a igreja, nem contra a religião, nem contra Jesus, nem contra qualquer coisa que você quiser ir rezar. Muito menos contra a religiosidade e contra a fé das pessoas. Com certeza. Muito pelo contrário. O que a gente questiona é a necessidade de se aglomerar ou de se reunir várias pessoas no momento em que o vírus mata, no momento em que o vírus bota a gente na UTI, a torto direito, a caminhão em recorde atrás de recorde. Eu acho que é algo descartável. E isso doeu muito no coração de muita gente, que eu confesso que eu não entendo qual Bíblia que lê. Qual fé que professa? Porque eu não repito que eu nunca vi dizer que é extremamente necessário você ter que estar numa igreja, numa celebração, nem na igreja, que você pode ir, pô. Numa celebração, numa missa, num culto, algo assim do tipo, para você sim estar junto com Deus. Eu não consigo concordar com isso e ninguém vai pôr na minha cabeça isso, porque eu sei que Deus defende a vida. Mas enfim, gente, e a vida não é vírus. É opinião, né? É opinião, como as pessoas deixaram a opinião delas também aqui, não tem problema nenhum, desde que haja um respeito, né? Haja um respeito com as pessoas do lado de cá, porque a gente respeita, a gente não xinga ninguém, a gente dá apenas a nossa opinião. Podemos questionar o prefeito se ele tá certo ou não? Isso. Podemos, devemos, inclusive. Você também daí pode fazer Basta isso. Basta respeitar, cada um com a sua visão. Cada um com a sua mente, com o que pensa. Tanto eu achei Priscila nisso também, falando em nome dela, eu acho que ela não vê muita coerência na atitude do prefeito, que muda de uma hora para outra. É um ponto. Se é pressão política tal, não sei, porque quem vende pastel também, se organizar, então dá pra vender pastel, pô. Quem tem outra coisa, se organizar faz também. Precisava fechar as lojas, né? Se for Vamos organizar, então. Mas e aí não precisa isso fechar. Aí quem tem que falar é o prefeito, não sou eu aqui. Agora, eu posso responder assim as pessoas que
ouviram, que se sentiram tão incomodadas a partir do que dissemos. Então a Priscila vai ler alguns ali. Vou ler uma aqui, ó. Então triste demais ver comentários desse tipo. Até parece isso, até parece que nunca foram a uma igreja, um templo, participaram de uma missa, um culto, não sabem como funciona uma organização, seus preparos e enfim, desconhecem tudo o processo para execução de um rito religioso. Se não sabem, não conhecem, procurem ir até um local próximo. Mas gente, o que tem a ver? O que que tem a ver? O que tem que fazer? Não é o culto, não é a missa, não é nada falando da reunião. disso. É a reunião de pessoas, são pessoas juntas. Tá vendo como a pessoa, não sei, não dá pra entender a cabeça da pessoa, cara. Eu não tô falando de opinião quando eu digo, que nem aqui, ó. Ok, a gente tem que ir, então a gente tem que ir. Mas isso não vai mudar o fato de que não é momento de sair de casa pra ir na missa. Mas não é momento. Como não é momento pra ir soltar pipa, não é momento pra ir jogar bola. Não é pra ir. Não é momento, só isso. É somente isso. Que estão falando. Mais um aqui, ó. Quem mais que tem? Não consegui nem terminar de assistir. Gostava do trabalho de vocês. Caiu completamente no meu conceito. Agora, melhor terminar por aqui. Porque a vontade mesmo é de falar tudo o que eu penso de vocês. Pode falar. Querida. Tem mais que falar. Pode falar, meu bem. Deve falar. Deve. Mas vamos falar do mesmo assunto. Se você faltar com respeito... Não, mas fica à vontade. Agora, entendeu? Cara, o que tem de tão incômodo? Gente, o que incomoda tanto você falar que não é hora de ter missa e culto? Ninguém tá falando mal da igreja de ninguém. Ninguém tá falando mal de nada. Vamos ver outra aqui, ó. Já tem outra aqui, ó. Parabéns ao prefeito. Nada contra academias. Tudo a favor das academias e do comércio, ó. E esses dois repórteres deveriam calar-se, André. Cala a boca, não entendem da fé católica e ficam falando sem saber. Não estamos falando da fé católica. Não é a fé, Nós estamos falando gente. de qualquer coisa que se reúna pessoas. Não é a fé. O pessoal, nossa, tá falando mal da igreja. Gente, não é isso. Poderia ser o carrinho de sorvete na rua. Não é isso. Você quer um exemplo? Vamos lá, vai. Não é momento, vamos lá que eu isso. tenho um vô de 89 anos ou 88 anos que se vacinou, por exemplo, já. Não é o caso, mas vamos para que eu tenho. E que é importante fazer uma festa para ele agora, que ele tá ali, coitado, sofrendo, lutando contra a vida. Pode ser a última festa de aniversário dele para ele vai ter com a família. É hora de fazer festa para ele? Não, gente. É importante fazer festa pra ele? Seria muito bacana, seria importante pra ele, pra família, seria, mas agora é hora. Não é, isso que eu tenho que estar falando do culto, da missa, sei lá qual for não é o problema da igreja, do culto, de nada. Mais uma aqui, ó. Nunca vi tanto absurdo dito nesse post dos dois comentaristas sobre os cultos e missas. Olha pra vocês verem. Jesus. Por favor, responsáveis por este programa jornalístico, colocou entre aspas, só comente aquilo que vocês tenham conhecimento. Claro. Tem conhecimento. Não, temos, não temos, né? Tenho. Nós não Tem somos... conhecimento de que não é hora, André. Não, então, é esse conhecimento. Nós não somos técnicos em farmácia, não entendo da igreja, remédio, não sou padre, nem pastora, nem nada. Nem laboratório. O conhecimento que eu tenho, que o André tem, que qualquer pessoa sensata tem, o conhecimento é de que não devemos nos reunir, não devemos aglomerar. Ou devemos? Ou devemos, então. Devemos. Vamos todo mundo pra missa. É isso que eu tô vamos falando. Então, vamos todo mundo pra missa. Vai sem máscara também. A pergunta é essa. Se você acha, por exemplo, que você deve ir na missa com os cuidados, porque é importante, até pode ir. Mas o outro também vai achar que é importante jogar bola. O outro vai achar que é importante ir no bar beber. Ué, cada um é cada um. Como é que você vai falar pro cara que não é importante? Você pode pegar a cerveja no bar e beber na sua casa. Assim como você pode orar, a fazer essa oração na sua casa. Não, mas é importante você ir até a igreja, o templo. Então tá, o cara também que vai beber, ele acha importante beber no bar com as pessoas. É isso. Como é que você vai julgar aquele cara lá e não vai julgar o seu? Mas, ó, que absurdo vocês dois desconhecem a fé. Ó, mistura totalmente. Não são cristãos? Aí. Filas, aglomerações em outros lugares, pode? É isso que a gente fala. Não pode lugar nenhum. É isso que a gente fala, só que a gente não é fiscal. Só que acontece o quê, por exemplo? Absurdo, não comungo pela televisão. Mas ninguém mandou comungar. Gente, é pra você assistir a missa ou pra você assistir o culto pela internet. Não é hora, eu acho assim, ó. Né? A comunhão, já como ato, ou seja lá qual for o ato de qualquer. É que a gente fala de comunhão, fica só preso no católico. Qualquer outro ato, neste momento, do ponto de vista físico, sei lá que você quiser chamar. Ele é desnecessário no sentido de você poder descartá-lo. Agora, não pensa nisso. Por isso que eu digo, você pensar agora. Eu vejo muita gente, principalmente pastores, falando: é importante você estar com a gente nessa noite. O pessoal posta no Facebook: é importante você vir com a gente nesta noite, para nessa noite nós louvar. Ué,
esta noite faz parte de uma noite do momento de pandemia, que tem 30 internados em Santa Cruz, que tem 30 que já morreram, que tá o maior recorde da história de mortes no estado de São Paulo, superando o que morria no Brasil. É isso que o cara tem que falar pros seus fiéis. Gente, é importantíssimo, porém, hoje não vai dar, porque é muito mais importante você ficar na sua casa, sem colocar a sua vida em risco, sem levar o risco para outra pessoa. Mas lá na igreja a gente toma todos os cuidados, mas todo lugar a gente toma cuidado. É obrigação tomar cuidado. Agora, você vai falar pra mim que, você então é contra a fé? Eu não sou contra nada, eu sou contra gente tonta. Eu sou contra gente que não raciocina e fala besteira. Aqui, André, ó. Cuidado com a provação que Deus pode permitir pra vocês. Deus vai castigar a gente. Quem que falou isso aí? Aqui, ó. Cuidado com a aprovação que Deus pode permitir pra vocês. Como é que chama a pessoa? Samuel. Quem garante que eu já não passei por essa aprovação ou estou passando por essa aprovação? Ou você sabe também o número do meu sapato? Você não sabe. Como eu não sei o seu. Só que eu não vou lá falar pra você, viu? Você está falando coisa... Não, eu tô falando o seguinte. Não se deve juntar pessoas. Seja pra tomar cerveja, seja pra rezar, seja pra soltar pipa, seja pra brincar de esconde-esconde, seja pra qualquer coisa. Só isso. O que mais? Acabou? Realmente, André. Tem mais outras tonteiras aqui. Mas enfim, André. Bastante. Realmente, esse pessoal aqui, ó, precisa ir à igreja. Precisa se lavar mesmo da bondade de Deus, da bondade de Jesus, de qualquer outro ser celestial, porque são pessoas que, além de serem orelhudas, que não sabem o que está falando, não conseguem entender um negócio, que não é julgamento da igreja, que não é falar mal da igreja, não é falar mal de religião nenhuma, né? É apenas o que é claro, apenas o que não é para aglomerar, não é para fazer reunião. É só isso. E o duro é uma situação tão, nesse sentido de provação. Pessoas que julgam, hein? Pessoas que estão lá na igreja, tô vendo as carinhas, as fotinhas aqui, ó. De igreja, pessoas de igreja, então, julgando. Pessoas que estão lá dentro, enfurnadas dentro da igreja, e estão xingando, e estão desrespeitando, e estão fazendo julgamento da gente, pessoas que eles nem conhecem. Então, mas é a dificuldade a dificuldade para se interpretar o que se fala. Bem bonito isso aí. Para se ouvir um vídeo e analisar e entender o que está dizendo. Será que é tão grande assim? Pô, eu falei e falo de novo. Se os teus chefes da sua igreja, o seu padre, seu pastor, sei lá, falar para você nesse momento, você tem que vir aqui conosco. Você fala pelo meu querido padre, pastor, sei lá o nome. Não é hora agora não, viu? Porque a gente tem que ficar em casa e resguardar, porque a gente pode levar a morte para outro lugar, pra alguém da gente. Tá lotado de gente, situação aí de a pessoa não sai de casa, o idoso que tá lá acamado, e a outra só ia pra igreja, e aí voltou, a pessoa se infectou, acabou ficando no UTI quando morreu e tal, no momento da nova cepa. Então eu vou chegar aqui e vou falar, não, gente, seria muito mais fácil a gente falar, vamos na igreja, rezar. Porque é aquele negócio, o pessoal que Mas é importante, igreja, André, é importante. Mas ninguém tá dando importância. Fazer a oração sua. Só que é a questão de inteligência. Pô. Se você tem tanta essa necessidade de estar indo lá à igreja que você frequenta, as igrejas estão abertas. Você pode ir, tira uma horinha aí, tira meia horinha e passa lá na igreja, faz a sua oração lá dentro da igreja, se sente ali mais acolhido e bora pra casa. E qual é o problema de entender que não se deve circular, aglomerar? Qual que é o problema disso? Como se não pudesse falar. Não tem nada a ver com política, não tem nada com religião, não tem nada a ver com nada disso. É só a orientação que se tem. Agora, acontece que o prefeito, por exemplo, ele não vai... E esse aqui, o Diego, a gente pode falar, porque a partir desse ato que ele tomou agora, esse recuo, ele não vai vir a público e falar, gente, fica em casa. Larga a mão de igreja. Ele não vai fazer isso. Não vai falar, porque ele já voltou atrás. Porque se ele fizer isso, ele vai estar se queimando com essas pessoas aí que são cegas. Que acham que não, a importância, igual tá escrito ali, não, porque a comunhão, ninguém tá discutindo a importância da comunhão, ou do batismo, ou do sacramento. Isso é uma outra discussão. Isso é uma discussão de religião, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando do ato físico de você ir lá, de sair da sua casa para ir lá. Para quê? Porque eu vou encontrar Deus na minha vida. Tá bom, você acha isso importante? Vai lá na igreja, dá aquela passadinha lá na igreja. Agora, então são duas questões. Primeiro, a gente criticar, e eu critico, porque tenho direito, você também tem, todo mundo tem. Pessoa. A atitude do prefeito de voltar atrás em relação a isso, eu critico. O argumento que está sendo usado, que é técnico, eu acho que não é político. Está sendo muito político nesse momento o prefeito de Santa Cruz, infelizmente, mas sei lá, cada um resolve a sua vida. E o segundo ponto, que é esse ponto em relação, vocês são contra a igreja, a favor da academia, eu não sou nem contra nem a favor de nada. Eu sou a favor de mim.
Meu partido é o meu microfone, eu sempre falo isso. Eu não tenho nada a ver com o prefeito X, que o outro é diferente, perdi meu voto, esse aí que faz aí só faz. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Só que eu aqui na minha função não vou me abster de dizer as coisas que eu penso e ser coerente. Não é nem um pouco coerente eu falar, fica na sua casa. Ou você aí não vai trabalhar. Se você for, você sai. Não faz a noite de casa, não sei o quê. Ah, mas na igreja pode ir. Vai na igreja de boa, porque na igreja o vírus não vai pegar você. E o vírus vai olhar pra você e falar, você é da igreja tal? Ah, então você eu não vou mexer. O seu vovô que tá lá na sua casa, eu não vou mexer com ele. Você pode vir na igreja tranquilo. Não é, é isso. E eu vou falar pra você mais. Eu não converso com todas as religiões, nem tem como, né? Mas eu conversei com alguns de igrejas, por exemplo, católicas, que é a minha religião, apesar de eu não ser herege, né? Agora eu sou herege. Que estão completamente de acordo com a opinião minha. Não, realmente agora não é hora disso. É que não podem falar, né? É que não pode falar. O padre nunca na vida, um padre nunca na vida vai poder chegar e falar assim, ó, realmente não é o momento. E, gente, vou reforçando, não somos contra a igreja. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com a fé das pessoas, não tem nada a ver com isso. A gente não tá julgando isso. A opinião é sobre ter a reunião de pessoas juntas. Não é nada. Que é como não se pode no comércio, não se pode na escola, não se pode nos bares, não se pode em muitos lugares. Por que pode lá na igreja? Também, então, não pode. É apenas isso. Ah, mas eu quero ir? Ah, é só isso. Vai, só que você vai fazer mal pra alguém, pra você e pra alguém. Você pode ter certeza disso. Você quer, vale a pena arriscar? Arrisque. O que eu vou fazer? A função nossa era a orientação mais correta, ou mais aconselhável, né? O mais correto a se fazer. Você acha que tem que fazer importante, que vá, que não tem problema nenhum. O problema é que você vai estar se expondo à toa. Vale a pena? Não sei. Nada a ver com política, com nada, por favor. Tem nada a ver, gente. Basta você ser inteligente e entender o que a pessoa tá falando, né? Ó, a Ana Maria Pereira, vamos ver o comentário dela, André, sobre esse assunto, ó. Sou católica apostólica romana e não estou indo à missa. Tenho consciência que não é bom. Acho melhor entrar na igreja em um horário diurno, ó, e fazer minhas orações tranquilamente. Porque é mais seguro. É simples. Pode não ser o que ela prefere. Pode ser que ela preferia, lógico, tá lá assistindo a missa presencialmente, comungando e tudo mais. A gente vive um momento de necessidades, não de preferências. Você tem que ser sensato. Você faz o que dá. Como ela tá fazendo aqui, a Ana Maria, ó, ela tá sendo sensata. Ela gosta de estar indo lá na igreja, então ela vai em um horário que ela pode ir lá, ficar um tempinho, fazer as orações dela. A Josiane mandando aqui, ó, a fé está em nossos corações. Quem mais? Tá falando aqui, olha a sua comparação, meu amigo. Não sei a comparação que você fez aí, André. Não, fica pensando o quê? Não sei. Você comparou com alguma coisa. Talvez que eu falei em relação ao Lucas bar. Rodrigues. Acho que eu falei de bar. Olha a sua comparação. Ele falou, eu não prestei atenção. Porque eu não falei que eu falei de bar. Eu falei que a pessoa quer beber em casa, pega a cerveja no bar e bebe em casa, mas é mais gostoso beber no bar. Não é isso? Com as outras pessoas, com amigos, né? Lógico que é melhor. Muito mais gostoso, né? Não é o fato de tomar cerveja, é você tá ali se sentir prestigiado, colocado. Tem muita gente que tem a religião assim também. Ele gosta de ir na igreja, orar lá. Tá ali compartilhando com as pessoas. Ali dentro e tal. Mas não é o momento, é a mesma situação. Não adianta falar que não é agora. Se você... Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. Dizendo que assim, é muito melhor fazer daquela forma, mas você não vai adaptá-la de acordo com a sua necessidade. Hoje é mais interessante e mais seguro para você e para os seus próximos, as pessoas que são no seu entorno, que você gosta ou você não gosta, seus irmãos, como diz a Bíblia, que você não faça isso. Simples. É mais gostoso, mas não dá para fazer. Então não vamos fazer. Para que vamos arriscar? Simples. Agora, eu ia falar aquela hora, acabei passando, agora eu voltei a lembrar. O simples fato da gente discutir esse tipo de coisa, de estar se botando na mesa e criar polêmica em cima de uma coisa tão simples e tão óbvia, que é você evitar o que der para evitar em relação às reuniões. Isso se polemizar algo tão simples, mostra o quão doente está a nossa sociedade, o quão cego está a nossa sociedade. Será que a gente está tão cego para políticos, para pastores, para padres, para igrejas? A gente está tão assim necessitado como é que fala? De ser doutrinado nessa forma que a gente não consegue raciocinar. Pera aí, filho, eu vou lá agora para mim ficar mal? Não, eu não vou. É isso, é questão de inteligência. Tem um monte de brasa ali, tem um monte de fogo ali, você vai pisar. Não, pode pisar. Você vai pisar. E eu já falei algumas vezes aqui também que eu sei que tem igrejas que não estão abrindo, André. Tem igrejas que realmente, nem no momento que estava podendo abrir, eles preferiram se resguardar. Preferiram falar pro pessoal, gente,
o negócio tá feio, então a gente não vai fazer. Do ponto de vista. A gente não vai fazer. E até o Wagner mandou aqui, ó. A igreja que eu frequento toma todo cuidado e tá parada sem culto. Então, é o que eu tô falando. Porque assim, eu acho assim, ó. Eles preferem não fazer. No âmbito geral, você olhando a situação por cima. Porque assim, pode ser que pegue, né? Pode ser que você vai pegar lá. Não é melhor evitar? É melhor evitar. A gente pode fazer de uma outra forma, com uma live, com um vídeo, com não sei o quê. Não é melhor evitar? Vamos evitar. É isso que eu tô falando. É difícil entender isso, ter esse discernimento, já que é tão pesado assim. Meu Deus do céu. Então, não é difícil. A não ser que. Vídeo de ontem. A não ser que tem igrejas, vocês sabem disso, que usam os cultos como capitalização. Vendem a igreja como comércio. Aí é outra situação. Aí o fato dele estar abrindo ou realizando os cultos, missas, sei lá como é que chama, aí vai significar mais dinheiro no caixa. Aí não é outra. Eu tô falando aqui da parte espiritual. Aí já é outro esquema, não tô. Entendeu? Que a gente sabe que tem também, infelizmente. E aqui o comentário do Wagner, ó. Boa noite, sou evangélico e não concordo com certas igrejas que tem por aí, pois passei na frente de uma que estava lotada, mas lotada mesmo, ó. Concordo que temos que ter fé, mas porém podemos louvar a Deus de dentro de nossa casa. É o que dá. Sim, gente. É o que dá. Lógico que as opiniões são muitas, né? Cada um com a sua opinião, cada um com o seu jeito de ver o que tá acontecendo, não é verdade? Sem problema nenhum, cada um com a tua opinião aí, não tem problema. O negócio o que eu quis dizer com tudo isso, retomando ao vídeo de ontem, né? Ao nosso vídeo de ontem, são as pessoas que estão encranhadas lá dentro da igreja, as pessoas que estão enfurnadas lá dentro, muitas pessoas que eu conheço, inclusive vi as fotos aqui, e estão julgando e estão sendo desrespeitosas que a igreja não é com a gente, que é uma coisa totalmente o contrário que a igreja que eles estão lá, estão querendo estar lá dentro, pregam. E a partir, e a partir de uma opinião que a gente dá aqui... É opinião, gente, você tem que respeitar. E é uma opinião com base em coisa coerente, opinião com base no que está acontecendo, no que está passando. Hoje na rua ali, ó, se você sair ali fora, é um tiroteio, é uma guerra acontecendo. Então você tem que sair, não tem como, você tem que sair uma hora. Você vai sair na hora que for necessidade no último extremo, que você vai arriscar tomar tiro. Agora, eu vou arriscar tomar tiro para atravessar a rua e ir na igreja, porque é importante. E segue o jogo, né? Segue o baile.